Bom dia, boa tarde e boa noite. Repito, falo assim sempre porque eu não sei a hora que você está assistindo. Eu tô com meu belo café aqui, nesse momento, aqui na gravação. São 2 horas e 47 minutos. Aí eu vou fazer igual na rádio. Repita! Não vou repetir não. Bora bater o nosso papo. Vou falar dos nossos parceiros, vou falar das pessoas que acreditam no podcast Café com a do Granado e assim como eu, acreditam que histórias transformam vidas. E um dos parceiros que eu tô aqui hoje, que é meu parceiro, e depois eu vou falar um pouquinho mais dele, porque ele tá aqui, vocês vão ver, não tem problema. Tem muitas histórias que transformam vidas, e o que ele faz transforma muitas vidas, porque as pessoas chegam com histórias tristes e ele resolve isso em 12 horas, às vezes 17 horas de trabalho. Aí vocês vão entender o que é. Mas eu queria falar aqui da Next Seed, da O'Neill, que são meus parceiros, nós estamos caminhando junto aí há praticamente um ano. Praticamente um ano? Nós estamos em novembro. Cara, já deu um ano. Já deu um ano junto com a Next Seed, com a O'Neill, que a gente caminha aí com os investimentos. E se você quer investir com segurança, sem aqueles falastrão que te passa a perna, é aqui. Segurança, rentabilidade, para que você possa fazer a sua viagem, fundo de reserva, enfim, com os assessores lá. O meu assessor hoje lá é o Rafa, mas converso com todos aqueles que já gravaram aqui comigo. Eles vão ajudar você a escolher o melhor passo e o melhor investimento. Não é simplesmente aqueles gurus que falam para você, põe dinheiro aqui que dá rentabilidade, e às vezes você põe e nunca vê a rentabilidade, e às vezes nunca mais vê o dinheiro. Então tenho certeza que com eles isso não acontecerá. Rafa, um abraço. Quero falar também aqui de um outro parceiro que é a CETEM. Centro especializado em terapias multidisciplinares. Se você conhece a Corzinha é diretamente relacionada ao TEA, transtorno do espectro autista. E por que eu falo com um carinho imenso deles também? Porque eu tenho uma sobrinha que é uma pessoa com autismo. Hoje ela tem 15 anos, se eu não me engano, ela é nível 2 de suporte. E nós sabemos que precisa de muita atenção. Como a cor mostra aqui, eles são relacionados com autismo, mas não só com autismo. Lá tem terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicólogo, entre outras atividades que eles prestam. E como eles mesmos dizem, especializados em terapias especiais e multidisciplinares, dando um melhor resultado e uma melhor sobrevida, vamos dizer assim, para que a pessoa possa ter a sua vida social muito melhor. E é aqui que você vai encontrar. Você tem centro especializado em terapias multidisciplinares. E também, rapidinho falando, tem quem me deixa mais bonito. Que não é quem está aqui na minha frente ainda. Calma, já vou falar. É a Treves, que me apoia com as roupas e me deixa cada dia mais bonito, porque ela esconde as coisas que precisa esconder. Brincadeira, gente. Não amarrota, não fede, não forma pizza. Você pode vestir tranquilo. O básico com estilo. Abri o guarda-roupa, coloquei. Tô bom. Aí se for elegante igual a pessoa que tá na minha frente, é só jogar um blazer, uma gravatinha e fechou. Brincadeiras à parte, chega de ficar falando, porque eu vou falar mais um tantão. Nós vamos começar o nosso bate-papo. Tô aqui com o meu parceiro, cumprimenta eu! Prazer. Com o Dr. Márcio Garcia, tricologista. E parceiro sim, porque você que tirou sarro de mim, porque eu tô ficando careca, jamais vai tirar sarro novamente. Porque um dia você vai ver, ó... Cabeludo. Jogando o cabelo assim, as tranças voaçantes, igual minha filha estava hoje cheia de trança. Eu não posso ter trança, mas vocês vão ver o cabeludo e você nunca mais vai falar mal de mim. Acha outra coisa daí, tá? Procura, passa. Dr. Márcio Garcia, tricologista, agora recentemente com uma outra especialidade. Opa, isso né, que eu não sei como fala, mas depois você explica. Com certeza. Médico há quantos anos? Mais de 2 anos. Mais de 2 anos formado, né? Isso. Porque essa vida que vocês Anos levam aí aí de estudando, né? Mas vamos lá. Médico tricologista, eu vou perguntar para você o que é isso, mas antes de qualquer coisa eu faço a pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Quem é o Márcio Garcia?
Vamos lá, prazer, Edu, um prazer imenso estar aqui com você, né? Márcio Garcia, óbvio, como você falou, sou médico, tricologista, mas além da profissão, eu sou um filho, um neto, um marido e com certeza minha família é uma fonte aí inesgotável uma fonte inesgotável aí De bênção, de pode ficar à bênção, com vontade. certeza, e de Suporte, apoio. Nossa, deixa eu fazer isso, não. Uma fonte inesgotável de estímulo e perseverança aí na nossa vida constante. Sou uma pessoa sonhadora que gosta muito de ver as vidas dos meus pacientes transformadas através do meu trabalho, que é muito gratificante para mim ver uma mudança toda na perspectiva aí deles. E sou um apaixonado pelo que eu faço como um todo, né? Eu vejo essa transformação aí através dos cabelos dos pacientes diariamente, quando eles vão voltando nos retornos e ganhando mais essa confiança que eles perderam por algum motivo aí durante a trajetória. Pô, que legal. Relatando um pouquinho, nós nos conhecemos pela internet e aí estreitamos laços, estamos hoje com essa parceria que eu brinco que é muito mais benéfica para mim do que para ele, porque era uma dor minha, questão do cabelo. Mas, tricologista, eu, Eduardo Granado Ferreira, pra mim, você fazia gorro. Né? Tricô. Justamente. Igual a minha avó fazia meia pra gente ficar quentinho, suéter, brincadeiras à parte. Mas eu acredito que isso deva acontecer, né? Com Essa certeza. confusão. O nome já remete, né? Tricô ali de fio, por conta do fio, Sim. do tecido. E, consequentemente, fio por conta do cabelo. Então, acredito que a etimologia aí da palavra surgiu justamente dessa especialidade. Então veio justamente porque você quase a gente praticamente mexe com fios. tricô, né? A gente trata fios, né? Então, acredito que seja isso que todo mundo confunde. É uma especialidade que há muitos anos não se conhecia, né? Por mais que era um ramo ali da dermatologia, que as pessoas hoje em dia não que seja separado, mas caminham juntos, né? Obviamente. Mas a gente tem uma nova abordagem toda específica e focado na parte do cabelo, dos pelos, né? Do corpo como um todo, barba, sobrancelhas. Então, eu sou médico especialista e responsável por diagnosticar e tratar as principais queixas de perda de cabelos. Então, a tricologia aborda isso. Transplante capilar é uma parte cirúrgica, mas desde a parte inicial do paciente que está perdendo cabelo por conta de um estresse emocional ou físico, as mulheres no pós-parto que sofrem muito com isso, ou pacientes que passaram recentemente por um Covid, uma dengue e tiveram um processo inflamatório, o corpo vai responder de alguma forma e, consequentemente, ele faz a pessoa perder cabelo. Por conta desse estresse todo, ele tira os nutrientes e a energia que iria ser levada para a produção desses fios saudáveis e coloca só para os órgãos vitais, né? Para você fazer a sua manutenção ali do corpo e a sua saúde se restabelecer. E, consequentemente, leva as pessoas a perder cabelo, fios ali. E, às vezes, isso incomoda, na maioria das vezes, muitos pacientes que, obviamente, perder cabelo é perder beleza, perder posicionamento, perder toda a sua autoestima ali, o que envolve realmente o cabelo, tanto nos homens quanto nas mulheres. Pô, que legal que você falou. A gente entende que a faculdade de medicina ali você vai estudar 6 anos, depois vai ter que fazer uma residência para ser algo. Com certeza. A tricologia é uma residência ou você é um médico dermatologista, especialista em tricologia? Porque você falou que é um ramo da dermatologia, como que é isso? Existem vários caminhos hoje em dia. Não existe uma residência de tricologia especificamente. Antigamente, somente médicos dermatologistas entravam e tratavam dessa área, porém, a dermatologia já é uma especialidade muito grande. É a especialidade médica que tem mais doenças diferenciais. Então, existem inúmeros CIDs que a gente fala, né? Diversos diagnósticos diferenciais. E acaba que, até hoje, por mais que existem muitos dermatologistas que fazem a parte de tricologia muito bem feito, eu recebo ainda pacientes que passaram por consulta com médicos dermatologistas, mas não era o foco de atuação, não era a expertise dele nesse momento, e por conta dessa demanda toda de questões de pele, problemas de pele que eles têm. Então, eram, às vezes, um pouco deixado de lado pelos dermatologistas, essa parte do cuidado, e surgiu, né, as pós-graduações e realmente outras pessoas da parte de dermatologia ou outras áreas da medicina mesmo, como eu, que
abraçaram essa causa, abraçaram esse estudo continuado da parte dos cabelos e da saúde dos fios para transformar realmente e ter um foco específico nisso. Então, a gente consegue trazer muitos benefícios e entender realmente a causa ali como um todo e trazer esses benefícios que os pacientes querem aí, que é ter mais cabelo. Eu vou fazer uma pergunta nesse sentido. Uhum. Precisou-se que pessoas como você e outros médicos entendessem que era uma dor a ser curada. Com certeza. Você acredita, não é uma crítica aos outros médicos, mas por entendimento, que pela queda de cabelo não ser uma doença que ocasiona um dano físico, um dano à vida, vamos dizer assim, ao ponto da pessoa ter problemas onde pode gerar até a vida vir a ser ceifada. Sim. Você acredita que os dermatologistas eles davam mais atenção àquilo que feridas que poderia me causar um dano, coisa, porque o cabelo é simplesmente estético? Você acredita que foi por isso que acabou durante um tempo? Eu acredito que tenha um certo ponto que se encaixe nisso que você falou, mas muito além disso, a parte da tricologia, ela surgiu, né, uma procura, uma demanda muito grande a partir do momento que as pessoas começaram a entender que cabelo não é só estético também, não é só essa coisa de... Ele impacta de outras formas. Então, na segurança dos pacientes, que muitos vêm com essa insegurança, justamente. Tem pessoas, pacientes que eu costumo falar sempre desse relato de uma paciente que veio até mim e contou que ela deixou de ir no casamento da filha porque ela não conseguiria fazer um penteado. Então, ela deixou de vivenciar um momento muito importante que nunca mais vai voltar na vida dela, deixou de estar com a filha dela, teve uma situação toda familiar complicada, né, por conta disso, e tem esse trauma que, infelizmente, não tem o que apague, né, por conta dessa insegurança com a perda de cabelo. Então, surgiu-se, né, acho que a modernidade, os últimos anos, as pessoas se cuidam mais, tanto da parte estética física, como da saúde como um todo. É uma tendência mundial, e ainda bem que isso é uma tendência, né, as pessoas se cuidarem, ter uma vida mais saudável, mais regrada, mais balanceada, e a parte da tricologia, o cuidado com o cabelo, reflete diretamente nisso. Então, é muito mais sobre restaurar a autoestima do que só a beleza. Então, essa insegurança de estar em reuniões ou de participar em momentos que vão tirar fotos, que vão ter câmeras te filmando, ou de se esconder com boné, ou de usar peruca por certo motivo, não existe mais essa desculpa, né, digamos assim, com as tecnologias que a gente tem, com a ciência que a gente investe e estuda cada vez mais na nossa área da tricologia. O avanço tem sido muito maior nos últimos 10 anos do que foi nos últimos 50 anos na nossa área de pesquisas, de resultados, de medicamentos novos, de tratamentos novos, tanto entrando também na parte da medicina regenerativa com células-tronco também, que é um avanço que tem surgido e é a tendência, querendo ou não. Isso é um estudo seu, né? Que a regeneração também, né? Capilar. Então, a gente tem alternativas, cartas na manga, e realmente não precisa ser deixado de lado, como as pessoas deixavam, e porque muitas vezes, até entrando nessa parte que você falou, os colegas mais antigos que não tinham um olhar tão atento, ou que não davam, às vezes, a devida importância para esse problema, que tenho certeza que sempre foi um problema, né? Sempre tiveram homens e mulheres com perda de cabelo, e sempre vai existir, mas na época não existiam soluções tão viáveis, tão possíveis, não existiam tantas pesquisas, que até aquela coisa de indústria também que entra nisso, que a gente não consegue controlar, e também as pessoas não viam isso como algo realmente importante, né? Tão importante quanto é. Você falou de uma mulher que não foi no casamento da filha, e eu acredito que tanto a dor para a filha quanto a dor para ela é quase que incurável, né? Isso porque eu sou pai, tenho uma menina, e, pô, se minha filha, por fim, decidir casar lá no futuro, eu quero estar presente, bicho, eu quero ver minha filha casando, eu quero estar no altar chorando um monte, ai, minha menininha, porque pro pai sempre vai ser assim. Mas eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. Eu acredito que a sua profissão, eu, leigo, tomou muito mais impulso por causa de nós homens, com as dores dos homens querendo se cuidar mais, e você que vai criticar, vá pra te lascar. Com certeza. Vai te lascar. Porque assim,
Uma coisa é se cuidar, porque eu preciso me cuidar, Uhum. porque isso me ajuda, do que, e assuma a careca. Pô, mas às vezes se eu assumir a minha cabeça, ela parece um cone. Uhum. Se eu for assumir minha careca, vai ficar esquisito. Eu já tenho cara de doido, né? O mundo é livre, né? Se a pessoa Exatamente. se aceita, e eu entendo isso, também a pessoa se aceitar calvo e querer usar o cabelo Uhum. calvo mesmo, raspar tudo, eu super entendo, obviamente tem E tem muita pessoas que gente... combinam, né? E muitas pessoas combinam e tá tudo bem também, tem pessoas que realmente ficam bem assim, mas o cabelo também é um sinônimo de saúde como um todo, né? A gente olha a pessoa e tem aquela questão também do impacto, né? Os primeiros segundos ali, quando você conhece uma pessoa, mesmo de vista, sem trocar uma palavra com ela, você já faz automaticamente, involuntariamente, uma análise do perfil dela e espera o que ela vai transmitir numa conversa ou numa vivência ali com ela. Então, o cabelo, para quem tem e dá essa importância, tem esse poder todo de comunicação também, como todo, postura, conversa, né, o diálogo todo. Então, é muito impactante nessa situação, por exemplo, dessa paciente que não quis ir, né, no casamento com a filha. É nítido a dor dela, né? Então, e tem homens também que tem esse relato específico de uma mãe, né, de uma mulher que me procurou. Mas existem homens também que deixam de participar de coisas como essa e até de encontros com amigos mesmo. Por mais que homens se zoam muito, né? Nesse sentido de tá ficando calvo, tá ficando careca, tá com pouca telha, um zilhão de apelidos aí, que gera muito meme também. Mas é uma dor também para muitos, né? Ninguém precisa assumir e hoje em dia não é necessário você ficar calvo. Se você não quiser, nos primeiros sinais de queda e tudo mais, existe um tratamento, existe um médico específico, é um médico tricologista, que pode resolver e ajudar no diagnóstico ali, já desde o início, e num tratamento para impedir que a pessoa progrida e vá necessitar de um transplante. Esse boom que deu, eu não sei quanto tempo deu, mas vou dizer por mim. Eu, até um certo ponto, eu não tinha essa dor de estar ficando careca ou de... Cara, não sei nem se eu ficaria, né? Nós estamos tratando tudo, mas assim... Só o fato de ter uma entrada, de molhar o cabelo e parecer, se a luz bater muito clara, você me atesta. Então, isso começou a me incomodar de uns 2 anos e meio pra cá. Claro. Antes eu não me incomodava, eu conseguia... Às vezes existe um start, né, do que gera esse gatilho. E você acredita que os homens procuravam na escondida, ou eles passaram a procurar muito mais por causa que veio o boom dos implantes, das perucas, né, que você coloca. Como que foi essa transição para tornar-se, aspas, tanta moda o seu trabalho? Porque quando eu cheguei e a gente conversou, você falou de mulheres, eu, mesmo sendo um cara que pesquisa, me surpreendi. Falei, mas mulher também? Porque daí a gente não tem a relação de que mulher tem queda de cabelo, e pra mulher eu acho que é pior que pra gente. Então, como que é essa relação entre procura? Quem procura mais hoje? O homem ou a mulher? É uma pergunta que vários colegas e várias pessoas já me fizeram também. E eu sempre falo, hoje, na minha prática, na minha clínica, meus atendimentos são 50%, 50%. 50 homens, 50 mulheres. Porque nos últimos anos, vários fatores, eu acho que têm contribuído para essa saúde capilar feminina também estar bem prejudicada. Obviamente, os homens têm manifestações, às vezes, mais agressivas, mas sempre existiu calvície feminina. Existe uma mais comum, que é a androgenética feminina, que era mais raro de se ver. Você via mulheres ainda com cabelo fino, mas mais na fase de pré-menopausa ou pós-menopausa, numa idade já um pouquinho mais avançada. E hoje, meninas, assim, mulheres já 17, 18 anos, no início da vida adulta, já tem essa perda. Então, tem a questão toda genética, hormonal, que está envolvida e que se manifesta, mas existem outros fatores, como também afetam a gente, né, os homens. Então, um desbalanço hormonal, toda a questão dessa bagunça que a gente tem de rotina aceleradíssima que o nosso mundo exige da gente, tanto no trabalho, no sono, nos estudos, né, numa vida muito agitada, que obviamente afeta, deixa o corpo inflamado de dentro para fora e, consequentemente, manifesta aí na saúde como um todo. Saúde intestinal, saúde dos cabelos, essa parte de estresse, o sono desregula cada vez mais
E excesso de telas também, querendo ou não, que a gente não consegue que legal. viver sem Sem isso esse daqui, negócio, mas o celular também é nosso amigo, aliado, mas também a gente fica mais ligado do que nunca no trabalho, 24 horas trabalhando. Então, tudo isso acarreta nesse boom também de mais mulheres aí tendo queda, sofrendo com alopecia androgenética. E esses fatores todos se misturam. Então, o meu trabalho, né, nesse ponto é diagnosticar, entender ela com uma visão 360, que eu falo. Então, não só as mulheres, mas os homens também, todos os pacientes. Eu não vou lá perguntar só sobre o seu cabelo quando você vai na consulta. Meu papel é achar a causa. A causa pode estar ligada somente à parte dos hormônios que atuam aqui na calvície, que são os mais comuns. Porém, muitos pacientes eu diagnostico que está com hipotireoidismo, que também afeta a queda capilar. Então, tem pacientes que chegam até mim com o sintoma da perda capilar, mas por trás disso tem todo um corpo inflamado, tem uma obesidade, tem um tabagismo, tem outros problemas de saúde que estão influenciando também. E a gente precisa tratar dele dessa forma 360, integralmente, com auxílio de outros colegas profissionais também da área da saúde e, obviamente, um comprometimento dele todo para justamente a gente cuidar, porque é 50% da minha entrega também, mas também tem o lado, igual um nutricionista, um nutrólogo, precisa da colaboração e do empenho do paciente para a gente chegar lá, né? E muitos deles, quando chegam até mim, já estão com esse objetivo estabelecido, formado, e a gente consegue um resultado excelente por conta desse acompanhamento que a gente tem, desde a parte de fazer os exames para entender realmente se tem algo ali que a gente possa intervir e dos tratamentos que a gente faz na nossa clínica. Eu sei que o vídeo parou agora e você está me vendo do nada, mas o que está acontecendo? Eu tenho uma dica para você. Se eu fosse você, eu ficaria até o final desse vídeo, assistiria o podcast completo. Porque aqui dentro do podcast, em algum momento, você vai ter um benefício. E você quer conhecer esse benefício? Procura ele aqui dentro do podcast. O Dr. Márcio e eu decidimos presentear você. Só que para capturar esse benefício, você vai precisar assistir até o final. Então, é com você. Vou fazer algumas perguntas antes disso. Com certeza. Uma pergunta rápida. Existe uma idade média que começa a ser atingido mais a calvície homem e mulher? Infelizmente não tem. Todo mundo tem essa dúvida e é muito popularmente conhecido falar, eu escuto muito paciente falar assim, eu achava que depois dos 40 não ia mais cair meu cabelo. Cheguei até os 40 sem ter entrada, com a densidade, com o topetão, mas tá com 70 anos, tem paciente que desenvolve a partir dali. Então, esse fator genético, independente se você manifestou ali até uma fase da sua vida ou não, em algum momento pode trazer. Por causa de alguma coisa. De algum outro fator. Então, por exemplo, antes de ontem eu estava operando um senhor de 70 anos de idade que a gente fez um transplante capilar nele, porque ele quer se sentir melhor e terminar e envelhecer muito bem nessa fase. E ele tá se cuidando cada vez mais, pratica atividade física, tá muito saudável, por isso que a gente conseguiu operar ele sem ter dificuldades e riscos. Mas começou nos últimos 2 anos, então dos 68 anos agora para os 70, que começou a manifestar. Então, até então ele tinha muito cabelo, algo aconteceu, né, no caso dele, para desencadear. Então, não tem uma idade mínima, como, por exemplo, no meu caso, eu também sofro de calvície, sofro de alopecia androgenética, que é essa calvície masculina mais comum, por fatores genéticos. Então, todos os homens e algumas mulheres da minha família têm a genética de ter calvície. E comigo aconteceu o início muito cedo, por volta dos 18 anos, eu já estava ficando com entradas grandes, como eu ainda tenho. Então, os sinais ali naturais, que é aparecer entrada nos homens na fase adulta, né? E ter esse avanço que dá uma característica masculina que é normal também, né? Que a gente tem que parar de achar que ter entrada é um problema. Entradas muito grandes são um problema. Mas a gente tem isso como característica sexual, característica mesmo de maturidade sexual normal nos seres humanos. Então, não existe uma idade mínima, uma idade máxima. E quando começa muito cedo, a gente tem que tratar muito cedo, porque em caso como o meu, por exemplo, com 18 anos já está manifestando, se deixar acontecer, às vezes ele não chega nos 25 com cabelo.
Então, tem pacientes, assim, que a gente recebe, assim como eu, que iniciou muito cedo, às vezes por um descontrole de algum fator estressante mesmo, psicológico, que também leva à queda, às vezes algum fator, igual eu falei, a paciente teve uma dengue, um covid, Uhum. algum outro problema de saúde, até uma cirurgia mesmo, passei por qualquer cirurgia, eu quebrei a perna, tive que fazer uma cirurgia ortopédica ali e tal, mas esse processo todo de cicatrização, de recuperação, causa também um desbalance no corpo, querendo ou não, né? Mesmo estando acompanhado e tudo mais. E o emagrecimento também, muito rápido, também pode provocar isso. Putz, é informação pra cacete. É muita coisa. Nossa, mas é legal, porque assim, você falou de diversos fatores. Uhum. Existe algum estudo que pontua os principais fatores, cara, numa classificação de 100% das causas, 30% é estresse, 60% é sono, que provavelmente eu não errei falando que o sono é o principal sono, responsável. Com certeza, né? pode provocar. Mas existe fatores que são principais, existe uma escalonagem dos principais fatores que eu chego sendo que vocês falam, é por causa disso. Existe isso? Olha, tem... eu acredito que não existe um estudo específico, porque é muito difícil a gente medir, né, e controlar realmente isso, tipo, um estudo populacional grande e tal. Mas a gente tem na prática clínica e no nosso cotidiano as principais causas. Então, doenças metabólicas, igual eu falei, hipotireoidismo, hipertireoidismo, pacientes que passaram por esses períodos de estresse, tanto emocionais, dengue, covid, essas doenças mais infecciosas que aparecem e passam, né, sazonalmente por vírus, então chikungunya, tudo isso que a gente tem passado aí nos últimos anos, depois da pandemia do Covid em 2020, a gente viu muitas pessoas trazendo esse tema à tona, né? Sempre, antes disso, a gente já escutava um pouco, mas todo mundo perguntava, eu tive Covid, como que foi? Teve muito queda, eu tô tendo muita queda, então foi iniciando também uma procura, uma conversa mesmo de vizinho, de elevador com conhecidos sobre isso, porque todo mundo estava passando por esse período de uma maneira mais intensa, né, ali, igual quando a gente tem surtos de dengue, né, de vez em quando todo mundo na cidade quase pega, algum conhecido tem, e ele manifesta sintomas. Então, tem doenças, assim, mais comuns que provocam, mas a causa base dessa calvície masculina, que a maioria dos homens tem, é fator hormonal e genético associado. Tá. Então, não existe assim, um estudo específico que prove quais são em porcentagem ali, né, em dados estatísticos, mas na prática a gente sabe as diversas gamas. E esses que eu citei aqui são os principais que a gente encontra por aí. Então, a causa base é o fator genético. Genético com manifestação hormonal. Com manifestação hormonal. Eu acredito. Você é médico, você entende de qual é praticamente tudo. O Dr. Wagner Vieira, que é meu endocrinologista, meu parceiro, meu amigo, ele falou que todo mundo precisaria passar pela endocrinologia para atuar em outras áreas. É bem legal. E aí, quando ele explica isso, você entende que a endocrinologia é o que cuida de todo o sistema para que os outros aconteçam, né? Então, quando você fala sobre fator metabólico, fator genético, você cuida disso também? Por exemplo, cheguei lá e você sabe que eu faço tratamento com o Dr. Wagner, que eu tomo medicação, tudo e tal. Mas o que o Dr. Wagner faz comigo, você faria se eu tivesse ido com você e você tivesse percebido tudo antes de começar com o tratamento capilar? Peraí, Du, vamos tratar isso. O meu foco principal é, obviamente, diagnosticar, ajudar nesse processo todo inicial dessa parte. E quando eu encontro nuances ou sinais ali através de exames e da nossa conversa também, porque não é só o exame, né? Muita troca, a parte de estresse psicológico não tá ali no papel. É a nossa troca, a nossa conexão, o que eu consigo extrair do paciente quando ele me conta na história, né, ali que eu preciso acolher ele e entender realmente. Então, meu papel como médico, né, profissional, é entender todo esse contexto, ver os principais pontos e, obviamente, como eu não tenho um enfoque, né, um estudo, igual ele falou, todo mundo deveria estudar a endocrinologia, eu tenho uma expertise dentro da minha área, mas eu tenho que reconhecer, né, que a gente não consegue abordar tudo. O nosso corpo é muito perfeito, temos 1 zilhão de diagnósticos e formas de tratamento, e eu, como médico, sei ajudar nessa parte de diagnóstico, mas eu sempre encaminho ou oriento o paciente para procurar um profissional correto para a gente fazer esse acompanhamento
contínuo e junto, né? Aliado a outras especialidades, como a parte psicológica. Eu sei o básico, o acolhimento. Você pode me medicar se eu precisar. Por exemplo, eu preciso de algum ansiolítico, óbvio. você consegue fazer, Isso, né? Mas é sempre interessante a gente estar passando com realmente um profissional que tenha uma visão específica sobre aquele assunto também, né? Que o foco dele é aquilo, né? Isso, para a gente conseguir ter um resultado melhor e tirar o que está causando esse fator aí de problema para a saúde. Eu acredito, né, como leigo daqui, né, não sendo médico, quando ele falou isso, ele quis dizer porque hoje nós enfrentamos em qualquer área. O cara que ele... Você é tricologista, você não olha pra mais nada. Seu cabelo. E, pô, e às vezes você deixa passar alguma coisa que é o fator principal que tá ocasionando a minha queda de cabelo, a minha alopecia, enfim. Quando ele disse isso, foi o primeiro episódio, a gente gravou 2 episódios, primeiro episódio que eu gravei com ele, ele falou isso, eu fiquei pensando, falei, pô, mas é verdade, né? Tudo é metabólico, né? Se a gente parar pra pensar, tudo é metabólico. Os hormônios é o que controlam as atividades dos nossos órgãos, do nosso organismo como um todo. Ele sinaliza o que cada região precisa fazer e tudo mais. E uma coisa assim, aí rasgando seda aqui, pra você e pra outros 2 médicos, eu faço, vou rasgar pra 4 médicos, incluindo você. Vou falar de você primeiro. Quando eu sentei, a gente sentou para conversar, trocar ideia. A primeira conversa, o que a gente menos falou foi cabelo. Você perguntou o que eu faço, se eu pratico atividade. E eu, como eu sei a ideia por conviver com médicos, eu entendo o que eu entendi o que você estava fazendo. Claro. Então, eu abro o jogo para ficar mais natural. E eu sei que aquela sua conversa é para um cara que não abre o jogo, você ir tirando de pouco em pouco o que pode ser um fator fora, o que é fator metabólico, genético, enfim. Porque pode ser um fator externo que está me ocasionando. E isso é muito legal, porque... Às vezes o cara, não vou falar preço de consulta, não preciso falar preço de consulta, se quiser falar beleza. Às vezes o cara paga R$1.500 numa consulta. Nossa, que caro. Tá, beleza, vai pagar 200 e conversa com o cara 5 minutos e ele te dá um remédio. Isso vai acontecer. Te dá um remédio, tá com um problema psicológico? Tá. Toma aqui esse talopram, toma não sei o quê. E acabou, vai embora. E acabou e vai embora. Agora você senta numa consulta de 1.500, 2.000, 3.000, enfim, infinito. Consulta pode ser o valor que o médico quiser cobrar. E se o cara fica 2 horas com você, a primeira conversa nossa foi o quê? 1h30. Fora que nós conversamos mais coisa, né? Não foi só pra questão do tratamento. Leva um tempo pra gente entender todo o contexto. Isso, pensando na questão do tratamento, foi 1h30, quase 2 horas para você entender qual que era a minha dor. O Dr. Wagner, quando eu sentei com ele, e experiência própria, eu e minha esposa trata com ele, cara, não passa, não é menos que 1h30 uma consulta. As nossas consultas normalmente demoram de 1h30 a 2 horas. Isso, né? porque ele procura entender a pessoa. Depende muito também do grau de interesse da pessoa a entender. Então, tem, obviamente, pessoas que são mais interessadas na parte até médica, mesmo que ele não precisaria entender de realmente o que está acontecendo, nível mesmo hormonal ali, quer que eu explique, e tá tudo bem, eu gosto de explicar legal, né? dessa parte também. E tem pessoas que, na verdade, querem, às vezes, só mais... o que eu tomo, é isso, aquilo, tem uma rotina mais pesada ali de tempo. Quer ser mais rápido. E tá tudo bem, mas é minha função, obviamente, para trazer esse serviço de qualidade que eu ofereço, é entender tudo o que está acontecendo, desde histórico de familiar, igual a gente falou, de pai, mãe, quem da família tem calvície, quando que começou, como que é a calvície dos familiares, o dele, em que época que estava, como que começou, se já tratou com alguma coisa, se teve resultado com aquela medicação, se não teve. Então a gente tem que realmente elucidar diversos pontos, como todo médico, como todo profissional da saúde deveria fazer, né, obviamente, porque não é igual para todo mundo. Por mais que a gente tenha tratamentos mais focados, às vezes, para alguns tipos, e que eu, olhando para você, eu vou saber o que já é logo de cara, sem até examinar da forma mais adequada que a gente faz lá no consultório, não é só isso, né? A gente tem que ter realmente esse entendimento de todo o contexto da sua vida, da sua rotina, ver também a parte laboratorial, examinar, fazer esse exame físico, né, com um tricoscópio, que é nosso microscópio para ver a saúde do seu couro cabeludo em tempo real, ali em largo tamanho, né, na televisão. Vou dar uma dica, quando for no tricologista, lava o cabelo, não, ele acha a linha, ele acha tudo perdido no seu cabelo. Não lava, não. Porque o negócio vê tudo. Não lava não, que esconde algumas coisas quando lava o cabelo muito
pouco tempo antes de... Rapaz, tinha uma linha no meu cabelo. Eu falei, ué, mas que desgrama é essa? Falei, uma linha. Pequenos fragmentinhos ali, às vezes de coisinha assim, mesmo que a gente Poeirinha, né? lava o cabelo, fica ali. Então é toda a questão da higiene, né? Entrando nisso um pouco, é até engraçado. Antigamente as pessoas até orientavam os profissionais do salão de beleza, falavam, não pode lavar o cabelo todo dia que faz mal, até para as mulheres, muitas ainda têm esse hábito, mas a higiene constante, né, diária, de lavar mesmo o cabelo ali com shampoo, passar condicionador, é indispensável para a saúde capilar. Não é um shampoo que vai tratar a sua calvície, né, que vai impedir que seu cabelo caia, mas outros fatores que causado pela falta, às vezes, de uma higiene correta ou mais constante ali, no dia a dia, então diário, podem provocar queda secundária a isso. Então, pessoas que estão sofrendo com caspa excessiva, que tem aquela dermatite seborreica, e tem uma oleosidade mais excessiva, ou mesmo trabalham em uma região que tem mais poluição, que tem mais uma sujeira que não tem poluição, acumula mais ali no couro cabeludo, isso pode obstruir o sistema capilar como um todo e dificultar ainda mais esse processo, acelerar essa calvície de uma maneira assim secundária. Não é a base do tratamento, então esses shampoos anti-queda que a gente vê por aí não vão estar tratando, não tem essa finalidade. Na verdade, eles são anti-quebra, só que o nome fica mais bonito quando a gente fala anti-queda, né? Então a indústria dá uma pelada nesse sentido. Então vamos lá, já que eu tô com o médico aqui, vamos quebrar esse mito aí, principalmente das mulheres. Eu lavo a cabeça todo dia, e eu sou casado com uma mulher, obviamente. Né? Que todo mundo fala, não pode por causa disso e daquilo. A mulher pode ou não pode lavar todos os dias? A mulher deve lavar o cabelo todos os dias, assim como os homens. O ideal não precisa, né? Não tem essa necessidade, porque não vai sujar tudo isso, lavar mais de uma vez, mas também no caso de homens que têm esse costume de lavar mais de uma vez, também não faz mal. O que acaba fazendo mal mesmo pro cabelo como um todo, que pode quebrar, né? Trazer um ressecamento, no caso, é um uso, às vezes, de algum produto que não condiz ali com a sua necessidade do seu cabelo, então, às vezes, que vai ressecar mais, enfim, tem que ser mais destinado a aquele tipo de cabelo específico, mas essa falta de higiene ali constante pode provocar essas descamações, esse acúmulo de sujidade, que daí faz mal. E o que prejudica quem lava o cabelo diariamente ali, as mulheres elas acabam tendo essa rotina por uma dificuldade. Imagina, a gente tem um cabelo curto, é muito fácil lavar, mas as mulheres, você não pensa, né? Ela tem que gastar às vezes 2 horas para lavar o cabelo, secar, deixar bonito e tal, então isso tira tempo delas, né, nessa rotina corrida que a gente tem. De mães, então, como um todo. Mas o que danifica mesmo os fios é o calor excessivo ali que muitas das pessoas usam chapinha, o secador de cabelo, sem utilizar um protetor térmico correto. Lá vai eu gastar mais dinheiro. Então, é necessário também ter esses cuidados, porque o nosso fio, né, no caso das mulheres, a gente corta o cabelo curto, então cada tanto tempo ali do mês a gente corta um pouquinho da ponta. Então, nossa assinatura, agora corta toda semana. Isso é bacana, tem que estar com o cabelo alinhado para ficar bonitão. Mas a cada pouquinho, então todo mês cresce cerca de 1 centímetro do nosso cabelo. Imagina, então esse cabelão que a mulher que tem o cabelo aqui na altura do ombro, quanto tempo, quantos meses demorou para ele chegar aqui? Então esse cabelo daqui da ponta normalmente está mais quebradiço, mais ressecado por conta disso. O excesso do calor, o excesso dessa temperatura muito quente da água também, proteção solar, que também o sol pode danificar o cabelo de certa forma também, chapinha progressiva, muita química. O boné estraga também ou não? O boné, ele, no geral, ele não estraga o cabelo. Ele pode provocar um acúmulo de sujidade também e calor ali excessivo, por conta da transpiração e da exposição solar. Mas ele é um nosso aliado também nessa proteção solar. Então, até os pacientes pós-transplante, eu recomendo, a partir de alguns dias ali, do pós-operatório, a partir de 5 a 7 dias, eu já libero para ele usar, até dou no kit pós-operatório para os pacientes, para se protegerem, porque é essencial. O boné é um aliado. Você não pode ficar o dia inteiro com ele, ou ficar com aquele boné sujo que você usa 100 anos já ali, que tá jogado ali no canto do armário, que você pega todo dia, vai pra academia, isso, aquilo, e vai acumulando sujeira, suor, bactéria, então isso pode fazer mal. Mas o boné não causa queda nenhuma. Então, por exemplo, pra eu que treino, né? O povo vai tirar essa... Você não tá treinando. Pra gente que treina, que corre na rua, se eu vou treinar num período de sol, boné. É bacana usar o boné para proteção solar. Tem um tipo de boné específico daí? Não tem. Não, qualquer boné? Não, qualquer boné, desde que seja... Melhor procurar o mais leve limpinho. Por causa do treino, né? E também, assim, o que acaba acontecendo? Muitos pacientes
e assim, eu tenho também essa questão de dor no couro cabeludo. Eu não sei se vocês já perceberam, ou algumas pessoas costumam ter isso. Você passa o dia ali de boné, o cabelo, na hora que você tira, o couro cabeludo às vezes tá, além de estar marcado, com aquela marquinha de onde o boné tá mais justo, apertadinho, pode provocar dor em algumas pessoas que têm um couro cabeludo um pouco mais sensível. Então, literalmente, você tem ali um certo controle da parte de vascularização, né? O sangue, às vezes, não está distribuindo muito. Então, usar um boné um pouco mais larguinho é o mais recomendado. Mas não existe um boné, tipo, específico, material, algo do tipo. Tem aqueles bonés que tem uma telinha atrás para ajudar nessa parte de exercício físico. Sim. É bacana porque dá uma respirada melhor, sim. Mas não vai mudar tanto nisso, porque as causas realmente principais não são essas. Continuando, assim, nessa parte que a gente comentou do lavar, do tratar, do cuidar. Porque eu lembro porque quando de criança a gente escuta que eu lavar cabelo é simples fato de eu entrar na água e molhar o cabelo. Isso não é lavar, né? Então, vou pensar nas mulheres. Para eu tenho pouco cabelo, você homem normalmente corte mais baixo. A mulher chegou em casa 6 horas da tarde do serviço, tem filho pequeno para cuidar, uma correria, ela não vai tomar banho às 6, porque não dá tempo. Com certeza. Então ela vai, faz. A hora que ela começa a desacelerar a criança, depende da idade, umas 7h30, 8 horas, onde ela deu janta para todo mundo, pro marido, pros filhos. Já fez Isso, e aí provavelmente ela vai tomar banho. Nesse horário, ela pode entrar e lavar o cabelo? Essa questão de também é um mito, né? Dormir com ele molhado. Dormir com ele molhado. A gente sabe que dormir com o cabelo molhado ali no travesseiro pode ser trazer um malefício justamente porque essa umidade vai ficar na cabeça como um todo. Pode ter essa questão também, igual as pessoas falam, molhar o cabelo no ar-condicionado, esse tipo de coisa. Pode, né, trazer uma parêntese, médico, isso faz alguma coisa? Faz, o pior que faz, porque assim, o que acontece nesse ponto de vista, se parar aquela coisa meio doutor bactéria, se você parar pra pensar, o nosso travesseiro ali fica, às vezes tem pessoas que nunca trocaram um travesseiro na vida. Não brinca, não tem isso, não. Tem. Então ali tem... Estados Unidos. Ali já tem ácaro, tem já algumas bactérias, tem às vezes um suor que a gente transpira também durante a noite. Então acaba que essa umidade pode provocar um acúmulo maior ali e isso também ir passando para sua pele, para o seu couro cabeludo como um todo e trazer algumas questões assim de descamação, de fungos e tudo mais. Mas não é algo que ali que seja tão grave a ponto de provocar uma queda, algo tão assim nas pessoas. Porque deixar o cabelo secar naturalmente também é muito bom, sabe? Não tem essa super necessidade de secar o cabelo. Essa questão toda de secar o cabelo que a gente utiliza é mais para modelar, estilizar ali e já sair pronto, né? Então, o cabelo às vezes não fica mais rebelde sem o calor. Então, o calor ali modifica, né, a questão ali das proteínas, das fibras capilares e acaba que deixa ele mais liso. Tanto que quando as pessoas vão fazer química, além do produto químico ali que vai abrir as cutículas, a gente tem que colocar uma fonte de calor, então uma chapinha para ele selar completamente. Então, quando a gente faz isso, a gente altera ali a conformação. O pH, né? A conformação toda, que o pH está envolvido nisso, e deixa o cabelo liso. Então, realmente, dormir com o cabelo molhado não faz mal. Se a mulher ou o homem quiser lavar o cabelo à noite, é muito comum, não tem problema. Mas nesse período noturno é mais aconselhável secar, assim, por conta dessa questão do travesseiro e tudo mais. O secar é por conta da junção de ácaros, essas coisas todas. Não é porque... meu cabelo molhado, eu vou ter queda. Você pode ter a queda por junção de bactérias. Não, exatamente. É ali semelhante à questão do boné que a gente comentou. Uma coisa não significa que a outra age dessa forma. Então, é mais um cuidado extra para você não dormir realmente com o cabelo molhado. Mas independente de horário, diariamente todo mundo tem que lavar o cabelo. Entendo as mulheres por conta da rotina, da dificuldade que é não lavar todos os dias e tá tudo bem. Mas pare e pensa, uma mulher que lavou o cabelo hoje, trabalhou, foi treinar de noite na academia ali, correu, suou um pouco, aquela questão do suor e da oleosidade fica ali mais próximo da raiz, entendo que ela tem a rotina corrida, vai chegar em casa, às vezes não vai dar tempo, vai lavar só no outro dia, tá tudo bem até aí, mas às vezes ainda fica mais um dia ou dois, treina mais algumas vezes, trabalha, corre, soa, vai pra lá pra cá, então o cabelo feminino no geral tem essa dificuldade, né, de cuidar o cabelo comprido. E umas tem uns cabelão gigante. Isso, então é muito oneroso, assim, para as mulheres ter esse cuidado, realmente. Por isso que eu acho que muitas têm até adotado cabelos mais curtos nos últimos anos. Virou um pouco de tendência. Eu quero que você ajude ainda mais as mulheres, porque eu acho que esse é um problema de várias mulheres. Algumas
pessoas, não são mulheres como os homens, são porco mesmo. Uhum. Não tem higiene nenhuma. Mas isso que a mulher faz, às vezes, não é por falta de higiene. É cultural. Foi ensinado pra gente. Foi ensinado pra gente isso, então a mulher acaba não cortando. E é legal você falar isso, porque você fala, mulherada, fica em paz, vai lavar. Passa a ser falta de higiene a partir do momento que você tem o conhecimento da verdade e não utiliza. Mas assim, se ela não quiser lavar todo dia por causa da rotina, não teria tanto problema. O que você aconselharia? Pô, dia sim, dia não? Cada 2 dias já é o suficiente. Eu não esperaria muito mais que 3 dias. Independente, né? Tem pessoas que têm um couro cabeludo, uma pele mais oleosa, que realmente demanda uma frequência maior, então cada 2 dias. Mas no geral, eu acredito que seria o máximo, assim. Volume de cabelo interfere? Volume que eu digo assim. Vou comparar com o meu irmão. Densidade, assim. O meu cabelo é muito fino, o cabelo do meu irmão é grossão, tampa tudo. Você conheceu o meu irmão, né? Então, aquele volume de cabelo, mesmo sendo curtinho, tem diferença do meu no sentido de cuidado? No geral, não, mas dificulta, né? A mulher que tem aquela quantidade de cabelo, tem um cabelo mais grosso, volumoso, tem uma dificuldade. Então, mulheres cacheadas também tem mais dificuldade ainda para cuidar, porque realmente é domar ali uma juba, né, também. Mas eu entendo que é bem complicado para elas nesse sentido e demanda tempo, né, para cuidar. E os homens também têm que se cuidado cada vez mais, investido em produtos de qualidade, tanto shampoos quanto pomadas, modeladoras, barba, rosto, saúde, que legal. corpo. Então, você falou sobre isso. Existe pomada, alguma coisa que você fala, cara, foge disso, não vai nisso, não precisa falar marca, pra gente não tomar processo, mas pra na hora que eu for comprar a minha pomada modeladora, o meu shampoo, que você fala, lê se tem isso, tendo isso, vaza na hora. Pra mim e pras mulheres aí, pra todo mundo. Existem sim, com certeza existem. A gente tem que ver a questão toda do pH. No geral, pHs mais ácidos ali da formulação dos produtos são melhores para a questão de deixar o cabelo menos rebelde, mais assentado. Porque o cabelo todo como um todo, ele tem um pH mais baixo mesmo. Sim. Então a gente precisa de produtos ali mais ácidos no geral. O que eu fugiria e do que as pessoas costumam fazer, e que eu já peguei muitos pacientes que relatam, falam assim, doutor, meu couro cabeludo é sensível, eu uso shampoo de bebê, eu uso um Johnson, enfim, outros shampoos assim desses de bebê, porque são gostosinhos, são cheirosos. Mas o porquê que não é aconselhável para nós adultos? Não é essencial, não é bom para os adultos. Porque o pH também do couro cabeludo dos bebês é diferente. E o foco dos shampoos de bebês... E os shampoos para bebês, eles têm um foco muito grande em não arder os olhos do bebê. Então, ele não tem um pH baixo. Ele tem um pH alto. Então... acaba que o seu cabelo não fica bom dessa forma. Couro cabeludo também acaba que não responde bem, mesmo em couros cabeludos mais sensíveis, mais irritados, com foliculite. Eu fugiria disso 100%. Lógico, lavar uma vez, uma coisa assim, um dia ali aleatório, sei lá, acabou o shampoo, pegou do filho, tá tudo bem. Mas não criar esse hábito de usar, porque não faz bem pro cabelo. Vai ficar mais ressecado, vai ficar mais rebelde, mais ouriçado. E muitas pessoas acabam perdendo tempo ou, sei lá, realmente achando que isso é bom e não é. Outra coisa que eu aconselharia é não utilizar com frequência shampoos dessas linhas que a gente conhece mais aí no mercado, dos mercados mesmo, desses shampoos anti-caspa. Eles têm um poder muito grande, adstringente ali, de limpeza. São até shampoos bons no ponto de vista de caspa, se for parar para pensar e ver a formulação. Ele tem um poder ali de limpeza muito grande, mas eles são como detergentes. É igual você pegar o seu detergente ali da pia e lavar o seu corpo, em vez de utilizar um sabonete. Ele vai limpar muito bem, só que vai tirar toda a proteção de oleosidade. Limpa tudo, né? Vai deixar as cutículas do cabelo todas abertas e não vai fechar depois. Então, literalmente você tá passando um detergente no seu couro cabeludo. Então, ele pode ajudar na limpeza no período ali de caspa, mas é importante você usar nesse período e intercalar com outros shampoos que não são de tratamentos específicos como esse de caspa. Até esses shampoos dermatológicos mesmo que a gente indica e que eu indico, eu sempre oriento o paciente. Se tá passando por um momento de caspa ali, uma dermatite seborreica muito atacada, a gente entra com um shampoo específico que eu indico para o paciente, mas eu falo, olha, você vai usar essa primeira semana diariamente e semana que vem já vai intercalar um dia sim, um dia não, com o seu shampoo de rotina ou com um shampoo mais específico. Eu vou perguntar para você, o anti-caspa,
eu teria que usar ele segunda, quarta e sexta, por exemplo, ou usar todos os dias, ou usar uma vez por semana, ou usar todos os dias durante o tratamento do momento que eu tô com caspa, depois ficar um mês sem usar. Como que é essa indicação? No geral, eu não aconselho a pessoa a usar continuamente. Então, é muito comum. Eu recebo diariamente os pacientes, principalmente os homens, né? A gente casa ali com o produto. Gostou? A gente vai usar, Nunca acabou. mais solta. Às vezes nem é ele que vai no mercado comprar, é normal, né? As pessoas só vão comprando ali, alguém faz a compra do mês e às vezes não são os homens. E tá todo mês ali aquele shampoo do jogador que aparece na televisão. Então, o jogador ele cuida com outras coisas também. Acaba que vira uma rotina, mas não é o ideal, igual eu falei. Você vai estar danificando, tirando proteção e coisas boas do seu cabelo. E às vezes tem pacientes que estão com caspa, com inflamação no couro cabeludo por causa do shampoo do jogador anti-caspa. Porque aquilo lá danificou, tirou tanta proteção que acaba formando pequenas feridas ali no couro cabeludo. Então, às vezes, a gente só retira aquele e inicia outro e não entra nem com medicação, nem com outro shampoo específico demais e já resolve o problema. Porque quem tem caspa é normal. Quase todo mundo da população tem dermatite seborreica, que é o que provoca essa descamação, que provoca essa caspa. Então, em alguns períodos, como no inverno, por exemplo, a gente começa a tomar banhos mais quentes. A gente precisa, né, por causa da temperatura, ninguém vai tomar banho gelado se tem chuveiro quente em casa, né? Então, acaba que o banho quente ali acaba prejudicando ainda mais, tirando mais essa proteção também do cabelo, agredindo por conta da temperatura os fios e o couro cabeludo. E associado às vezes com esses shampoos, piora muito. Então, no inverno, a demanda de pacientes que procuram por excesso de inflamação e caspa é muito grande. Então, a temperatura da água que a gente toma o banho também é muito importante ser mais de fria a gelada. Por mais que não é, às vezes, o mais gostoso, mas toma gelada, vai te deixar milionário. Entra ali no banho molhando o corpo com uma aguinha mais quente, morninha, e depois, na hora de lavar o cabelo... tanto que você parar pra pensar e reparar, nos salões de beleza, quando as mulheres ou a gente vai lá cortar e vai lá dar aquela lavada, quase nunca é aquela água morna ou quente. Exato. Então, por que eles sabem? Por que você acha que você sai ali do cabeleireiro, com as mulheres, só porque fez uma escova? Por que quando você faz uma escova em casa, ali não fica igual? É porque você utilizou ali uma água gelada, passou os produtos certos também, então a cutícula do cabelo tá selada, não fica aquele cabelo com frizz que muita gente vê. Que legal. O nome é ridículo. Dermatite seborreica. É pra deixar que você tá feio mesmo. Tá ceboso. É de sebo mesmo, né? A caspa é a dermatite seborreica ou faz parte da dermatite? Então, o que é a caspa? Porque o que a gente entende de caspa, e eu tinha um colega que ele parecia neve. Assim, incomoda muito, né? Nossa senhora, eu acho que não incomodava ele, porque eu me incomodava. Né? Mas você fala assim, essa educação, né? Mas o que é a caspa em si? A dermatite seborreica ajuda a formar, mas o que é a caspa? A caspa é uma inflamação? É uma sujeira? É o quê? A caspa é nada mais do que a pele morta do seu couro cabeludo que está sendo formada ali. A dermatite seborreica e a caspa não que sejam a mesma coisa. A caspa é um sinal de dermatite seborreica, né? Então é um sintoma, digamos assim, uma manifestação clara dela. E por que é a dermatite seborreica? Dermatite são inflamações, alterações ali da pele como um todo, né? E seborreica por quê? Em cada folículo capilar que a gente tem, em cada pelinho, a gente tem uma glândula sebácea ali que produz esse óleo, que protege a nossa pele, que dá proteção térmica e proteção solar também, né? E nutrição até para a haste do cabelo. Então, acho que por isso que chama dermatite seborreica, porque acontece um desbalanceamento dessa glândula, da produção de excesso de sebo e morte celular ali por inúmeros fatores e provoca essa descamação que incomoda muitas pessoas. Então, é um processo meio que inflamatório, né? Também em excesso e desbalanceia tudo e o cabelo por estar ali tentando responder, o couro cabeludo tentando cicatrizar, a pele vai cicatrizando e formando essas camadas e vai desprendendo, incomodando. Você percebe se usar uma camiseta mais azul marinho, mais preta assim, aparece Você muito. vê, né? Então é justamente esse desbalanceio da... Eu quero fazer mais uma pergunta sobre a dermatite, vamos pensar assim. Depois eu quero entrar em alguns assuntos sobre história de transformação, você explicar a questão do implante, como é feito. Eu achei muito interessante que você tinha falado para mim sobre não colocar da parte doadora em parte que ainda está viva, mas é fraca, para não terminar de regaçar tudo. Mas, vamos lá. Quando a gente pensa em dermatite, eu penso em inflamação na derme.
Com certeza. Mas existem inflamações nas outras, epiderme e hipoderme, que ocasionam, e em que momento essa minha dermatite passa para as outras camadas da pele? O que acontece? Existe isso? Existem outros tipos de inflamações, né? Até falando assim das alopécias, né? A dermatite seborreica, ela tem manifestações sem ser no couro cabeludo. Então, regiões de cotovelo, outras Aquele regiões... cotovelo mais grosso? às vezes também está associado, tá? Então, tem pessoas que têm manifestação na barba, no bigode, no cavanhaque, a orelha, região também de escama. Então, não é só no couro cabeludo, tá? Legal. E falando assim, especificamente dessa parte de cabelo, de folículo capilar, existem outros processos inflamatórios que causam essas alopécias, que não são essa comum que eu tenho, que você tem, que é a androgenética masculina, que causam alopécias cicatriciais, que a gente fala, que são essas alopécias que estão sendo causadas ali, uma inflamação na base, na raizinha, no bulbo do folículo capilar. Então, de acordo com o grau de profundidade, tem uma manifestação clínica diferente e são, no geral, alopécias muito mais difíceis de tratar, alopécias mais autoimunes, assim como um lúpus, que pode também estar associado ali. Então, é o próprio corpo combatendo algumas células do próprio corpo. Um mecanismo de defesa que está bagunçado, que pode estar causando aquilo. Que são outros tipos de tratamentos que a gente também aborda no meu atendimento clínico, e a gente faz esse diagnóstico diferencial. E por isso que é tão importante, no meu momento de consulta, entender toda aquela sua história, tudo que está acontecendo, quais são os seus sintomas, se tem dor, se tem essa descamação muito intensa, se tem muita inflamação no couro cabeludo, porque podem ser sinais claros que vão me auxiliar no diagnóstico diferencial dessa calvície mais comum, que graças a Deus é a que a maioria das pessoas tem, né? Porque esses outros tipos de alopécias cicatriciais têm manifestações mais agressivas, de perda de cabelo, de cicatrização, de inflamações do tipo de formar abscessos até no couro cabeludo como um todo, e graças a Deus não são tão comuns, mas elas são muito mais agressivas, mais difíceis da gente tratar, exigem da gente alternativas terapêuticas mais agressivas, como imunomoduladores, semelhante mesmo a essas doenças que a gente conhece como lúpus, né, artrite reumatoide, essas doenças autoimunes que são comuns. Então tem muitas... umas 6 horas aqui. Então tem outras manifestações. E o porquê que é muito importante, eu até às vezes explico para algum paciente ou outro, Edu, sobre o porquê que a consulta é indispensável. Então, igual a gente conversou aquela vez, né, que você estava falando agora há pouco, os pacientes, às vezes, tem gente que fala, eu não quero pagar consulta, não acha que, enfim, que eu devo, porque eu vou passar um tratamento para ele, ou enfim, não quer investir nisso porque acha que não vale. Mas, nesses momentos da consulta, o diagnóstico diferencial é muito importante, porque você vai estar economizando dinheiro, de certa forma, com os tratamentos. Se você ter um diagnóstico correto, você vai tratar da forma correta. O profissional vai indicar um tratamento correto para você. Você não vai estar investindo num tratamento ou numa cirurgia escuro, né? Que não vai te trazer um resultado, porque às vezes você vai estar precisando de outra coisa. Então, é o momento de mim fazer um diagnóstico correto para realmente o paciente saber o que está acontecendo. Então, tem muitos pacientes que vêm até mim que passaram por outros profissionais, até mesmo dermatologistas, anos atrás, que não tinha esse conhecimento aprofundado de tricologia e ficou ali meio abandonado porque achou que não tinha solução, ou tentou tratar sozinho em casa, tentou tratar só com uma vitamina dessas gominhas de farmácia, que não vai trazer e tratar a causa dele, porque ele tem um outro diagnóstico. E o que acontece muito na minha rotina que eu vejo? Pacientes que foram nessa de ir para a Turquia ou para essas franquias de transplante capilar que, querendo ou não, dificultam muito a vida dos pacientes, mas é atrativo por um preço muito inferior, acessível, né? Acessível ali por ter um material de baixa qualidade e tal, que a pessoa manda uma foto lá no WhatsApp da clínica, uma foto de cima, uma foto do rosto, uma foto do lado, uma foto de trás, a pessoa passa um orçamento para ela, não faz uma consulta, não examina o couro cabeludo dela e, consequentemente, também nem é um médico que está olhando ali, muitas vezes nem é um médico que vai operar depois, mas não existe um diagnóstico correto. Então, ela tem esse outro problema outro tipo de alopécia que está causando essa queda e a pessoa vai lá, opera sem nem ter examinado realmente de forma correta e a pessoa não tem o resultado que deveria. Ou às vezes até piora, ou abre um quadro inflamatório ali tão prejudicial que a pessoa às vezes perde o resto do cabelo todo que ela tinha porque não teve um profissional competente, um profissional honesto, um profissional sério para fazer esse diagnóstico.
ali na hora que realmente Meu precisava. amigo, rapaz, ô Dario, vamos cancelar com o cara que tá vindo? Vamos fazer umas 3 horas, porque... É legal porque... São muitos assuntos, Porque né? é muito amplo, novo é muito também. amplo. E assim, você começou a falar das alopécias, eu lembrei de algumas que eu presenciei com amigos de trabalho, tudo, que eu acho que é ocasionada por estresse, que é como se caísse uma parte do cabelo e fica lisinho, como se tivesse Isso. passado a gilete. Essa é a alopecia areata. Pelo pouco que você me falou, é muito característica de períodos de estresse. Até crianças têm alopecia areata. O cabelo Eu acho que um literalmente dia ela cai por uma inflamação local ali. Então, normalmente, a gente vê em crianças assim, eu acho que é muito triste, sabe? Uhum. Eu recebo, então, essas crianças também ali no consultório algumas vezes. Então, o que acontece ali? Fica muito claro. É uma desordem ligada completamente à parte emocional. Uhum. Então, o emocional da pessoa, o psicológico, por um fator estressante, às vezes tem crianças que, com coisa básica mesmo, pode acontecer, às vezes, uma mudança de casa, uma mudança de escola, uma separação dos pais, às vezes que já é uma emoção maior, uma mudança de estado, de cidade toda. Abuso também, infelizmente, Sim. acontece muito, a gente sabe disso. E através disso, o corpo se inflama, se estressa e provoca essas lesões mais arredondadas, às vezes até progride. Tem casos mais graves que é o corpo inteiro que perde o pelo, os cabelos e os pelos. Então não é só até na fase adulta. Então tem pessoas que têm isso recorrente, passam por um período de estresse, repila ali, cresce o pelinho depois de um tempo de novo, mas também existem tratamentos que aceleram isso. E é muito impactante ver o quanto que o corpo manifesta, né? Esse estresse. Então, não só no cabelo, tem pessoas que emagrecem por estresse, tem pessoas que têm um processo inflamatório intestinal muito grande, engordam. Então, é muito comum, o corpo dá sinais do que está acontecendo com você. Refluxo por causa de estresse. Exato, é muito comum. Gastrite crônica, gastrite ali causadas por diversos fatores estressantes também. É alopecia areata? Areata, essa que a gente comentou. Por estresse, essa de estresse, tá? Normalmente são fatores mais estressantes que causam ela. Desde que começou a se pesquisar, a gente já via essa causa, né, ligada ali a fatores estressantes. São quantas alopécias? Olha, a gente não tem, assim, cada dia que passa a gente vai avançando. Surgem novas, especificamente, algumas, como todo o meu contexto de doenças, assim, foi por muitos anos deixado um pouco de lado, igual a gente comentou no início, a gente estuda e cada vez mais a gente faz diferenciações de pequenos detalhes que umas e outras têm ali, que são comuns, e às vezes até elas são juntas. Então, essa areata pode aparecer em quem tem uma alopecia androgenética, que é a que a gente tem, que é essa calvície comum. Uma não exclui a outra. Então, tem alopécias mais mistas, né, que misturam um pouco com essas outras. Então, avançou muito nos últimos 10, 15 anos as pesquisas e cada vez mais a gente tem evoluído também nesses diferentes tipos de diagnóstico. Então, por exemplo, uma outra alopecia que é muito comum e, infelizmente, a gente ainda não sabe o porquê, mas vem aumentando muito o índice nos últimos 10, 20 anos, é a alopecia frontal fibrosante, que é uma alopecia que antigamente era considerada uma alopecia exclusiva feminina, somente em mulheres, e normalmente a gente via em mulheres no pré e pós-menopausa o início da manifestação. Então, ela ia subindo totalmente a linha da hairline, não formava entradas, formava literalmente a testa. Fica assim, né? E tem mulheres que vêm até aqui em igual cima. Igual do couro. Isso. Mortal Kombat. Então, tem muitas mulheres que sofrem, todo mundo já viu alguém, mas não sabe o porquê. Mas antigamente a gente só via essa mulher com calvície, né? Exato. E hoje em dia a gente sabe que não, que até homens têm. Isso tem tratamento também? Tem tratamento, mas entra naquelas cicatriciais que a gente conversou, autoimunes, que tem uma dificuldade toda maior, mas a gente tem que diagnosticar cedo. Então, primeiros sinais, procurar um médico tricologista, fazer um diagnóstico correto e iniciar o tratamento a impedir a progressão, realmente. Mas são alopécias realmente mais difíceis de tratar, mas que hoje em dia a gente tem cada vez mais entrado em possibilidades de melhorar essa qualidade de vida e essa beleza desses pacientes. Legal. E antigamente a gente não sabia que homens tinham. Então, o primeiro relato em homens descrito na literatura faz, tipo assim,
8 anos. Caramba, é recente. Então, é recente. Então, assim, não se falava. Achavam que era só mulheres. E com o aumento de profissionais da minha área de tricologia, O estudo aumenta. os estudos aumentam e também, consequentemente, o acesso da população aumenta também, né? Querendo ou não. Então, tem mais médicos estudando, mais médicos atuando e, consequentemente, esses profissionais sérios vão diagnosticar corretamente e tratar corretamente. Então, ainda tem muita coisa para descobrir. Essa questão toda que a gente estava falando das células-tronco também são cartas na manga que vêm surgindo na medicina, na parte regenerativa e que tem um potencial muito grande de agora e já e no futuro de ajudar nesses processos, nessas alopécias até mais difíceis e que estão de fácil acesso no nosso corpo, na gordura, nos próprios folículos, nas células-tronco na medula óssea. Então, em diversas regiões tem essas células-tronco que trazem um potencial regenerativo de produzir novos tecidos onde a gente estava perdendo. Então, é muito bacana nesse sentido. Quando se trata de queda, tudo é alopécia. Quando se O trata nome, de queda... por exemplo, queda de cabelo, é alopécia o nome. Olha, alopécia. O que a gente tem, essa queda que é só causada pelo fator estressante, seja o Covid, a dengue ou o emocional, a gente chama de eflúvio telógeno. Não é uma alopécia especificamente, assim, né? Que não é uma doença em si, mas o fator estressante que causou. Mas é um eflúvio que a gente chama, é uma queda temporária dos fios. Não significa que ele vai morrer, mas ele vai ficar ali adormecido, enfraquecido por um tempo, e leva um tempo para ele voltar sem o tratamento correto. Legal. Mas são alopécias, esse grupo de doenças que afetam os cabelos. 1h04, eu acho que de introdução. Tem bastante coisinha. Praticamente, não, se a gente ficar, a gente tem... Cara, eu fico 10 horas e não acaba, muito porque louco. é muita inovação. Mas eu quero falar um pouquinho de história. Pra gente, a gente precisa falar disso. Qual é o impacto do teu trabalho? Assim, diretamente, no homem e na mulher. O impacto é aquele que você vê. Porque, pô, a cirurgia é em torno de 12 horas, né? Você tinha comentado. Uma cirurgia mais complexa, leva né? em torno de 8 a 12 horas. Então, eu queria entender assim, qual que é o impacto direto? No ponto de que a pessoa pega, liga e fala: doutor do céu, a minha vida mudou. Pô, fogos, vira o ano, virando cambalhota e tal. E em que momento é recomendado? Eu vou fazer duas já pra você fluir. Tá. Sim. Qual é o impacto? E se você quiser ficar no impacto falando, fica à vontade, não tem problema. Eu acho legal, eu acho que isso é importante contar. Porque aí sai daquele do cara que critica, o homenzinho vaidoso, a mulherzinha vaidosa. Não, isso é saúde. Isso é saúde. E em qual momento é indicado? Porque quando a gente fez... Tu avaliou, você falou, talvez para você não seja necessário. E outras pessoas uma vez falaram, não, é necessário. Então... Nessas duas perguntas, impacto e qual o momento de partir para o implante ou não? Perfeitamente. Qual que é o momento? Né? Sempre perguntam qual que é realmente o momento, quando eu posso, a partir de que idade eu posso fazer transplante capilar. A gente sabe que pessoas como eu, igual eu havia falado, a partir dos 18 anos já é um procedimento seguro para a gente fazer ali, porém a gente tende a inicialmente tratar um tempo bom esse quadro de calvície, estabilizar, ver o que a gente recupera para agir em caso de pacientes mais jovens assim, sabe? Porém, não existe uma idade cronológica que seja o momento certo. O momento certo de fazer um transplante capilar é o momento que está te causando um prejuízo estético, mental, de autoestima como um todo. Então, a partir daquele momento, você pode fazer transplante. Deve fazer ou não, a gente tem que alinhar na consulta se é cabível, se a sua testa, se for um caso de um avanço de hairline, abertura de entradas, é natural e proporcional à sua idade, porque se for proporcional, eu não recomendaria, né? A gente vai gastar folículos e não é o objetivo trazer uma linha reta, tirar as entradas de alguém adulto do sexo masculino. Então, tem várias nuances que estabelecem isso para a gente tomar essa decisão e executar ou não, né? Mas, a partir do momento que o paciente está se queixando, está se sentindo mal por essa queda de cabelo ou por esse aumento de entradas ou abertura de coroa, é o momento certo. Agora, cabe a ele escolher um profissional que vai dizer honestamente para ele se ele precisa, se com o tratamento vai resolver, se vai realmente precisar para chegar no que ele quer de uma cirurgia ou não. E também não tem uma idade máxima nem mínima, igual eu havia falado. Tem pacientes de 70 anos operando e desde que esteja com a saúde em dia e tudo bem, tá tudo bem fazer também. Antes de você responder o impacto na vida, eu quero falar sobre algo que você falou. E para você também.
relato que há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, eu comecei a me sentir incomodado com a queda. Muitos acreditam que isso é só vaidade, que isso é só estética, que isso é só aquilo e aquilo outro. Só que como a gente tem uma alopécia aqui, né, que é a areata, que é ocasionada mais diretamente pelo estresse. Se eu me olho no espelho, me sinto mal, automaticamente eu aumento meu nível de ansiedade, automaticamente eu aumento meu nível de estresse, automaticamente eu começo a fazer uma bola de neve, eu começo a potencializar essa, talvez, alopécia areata com as outras que eu tenho, isso vai me ocasionando problema. Isso na tua vida. Isso então, impacta em tudo. Porque quando a gente para pensar, e só o fato da gente ter começado, eu sei que eu ainda não tenho resultado, porque é recente. Claro. O fato da gente começar fez com que eu me olhasse melhor pro espelho e lá cortando o cabelo, que eu cuidasse mais na hora de secar, na hora de cuidar. De falar, cara... Traz um despertar de consciência diferente de algo que você, às vezes, não sabia cuidar da forma correta. Legal. Uma alimentação, por exemplo. Exatamente. Quando você busca melhorar o seu corpo, melhorar a sua saúde como um todo, você começa a entender um pouquinho mais de que alimentos fazem bem pra você, quais não fazem, o que faz sentido comer nesse horário ou não. E também é assim com a saúde do cabelo. Eu acho que a gente... acho que isso serve de recado pra vida, não só pro cabelo. Cara, não segura muito tempo algo que tá te fazendo mal. Porque isso vai fazer uma bola de neve, é um ciclo vicioso e você vai acabar caindo em outros problemas. Se você, cara, tem compulsão alimentar e segura por muito tempo, isso vai te levar para outras compulsões. Porque quando aquilo já não te supre mais, outras mais fortes e mais poderosas que te fazem mal vão entrar. Quando o seu cabelo não te faz mais bem, não fica sustentando, mas é vaidade, mas não é, cara, porque eu percebi isso, que depois que eu comecei a me incomodar, eu não conseguia olhar pro espelho e não ver a entrada, eu não conseguia tirar uma foto, eu não vou olhar pra foto, nossa, que foto, eu já olhava na minha cabeça, eu falava, nossa, como que tá isso, né? Aqui gravando, cara. Como que isso impacta, né? E é diretamente isso que eu vejo nos pacientes, eles já vêm muitas das vezes quando a gente sente uma abertura e o paciente é mais aberto e cria um laço de confiança médico-paciente comigo ali na consulta, mas é drástico a mudança que a gente vê do início do tratamento da primeira consulta para seguintes. Então, já desperta um olhar diferente de autocuidado para ele consigo mesmo, né? E é nítida as mudanças de comportamento como um todo. Então, tem relatos de pacientes que nunca mais tinham se cuidado, que estavam com sobrepeso, que estava passando por um momento de dificuldade no relacionamento, no casamento, não se sentia seguro, se sentia inferiorizado, ele sentia que a mulher dele era muito para ele e que ele não era mais autossuficiente. Tava criando um problema que nem existia no ponto de vista, às vezes, da esposa para com ele, mas ele estava inseguro. Então, um homem inseguro é um homem mais frágil, um homem mais fraco. Então, o posicionamento, eu vejo muito disso no relato dos posicionamentos nas empresas. Então, o paciente tem ali, por exemplo, é um advogado. Então, o cara está ali diariamente atendendo clientes em momentos e ocasiões importantes na vida das pessoas, tem uma presença, se veste, se porta como advogado, tem um conhecimento, mas a insegurança que ele traz com ele ali por conta do cabelo não tá da forma que ele gostaria, ou de se sentir mais envelhecido, porque isso leva, querendo ou não, a perda de cabelo traz esse aspecto de mais cansaço, de mais idade, né, para a pessoa. Então, muda drasticamente. O paciente vem transformado, muda o crescimento empresarial, o crescimento financeiro como um todo muda. A vida deslancha muitas vezes, porque a pessoa passou a se cuidar mais desse ponto. E falando um pouquinho sobre essa bola de neve que você falou, acaba que tá sempre ligado. Então, as minhas consultas, eu sempre, quando eu vejo que é necessário, abordo essa questão psicológica do paciente, porque eu vejo que eles estão afetados numa parte, assim, dessa ansiedade, desse cansaço, de tudo tá impactando nisso, porque ele para de se cuidar, ele tá feio, eu tô me sentindo feio, tô me sentindo desvalorizado, o cabelo tá caindo, não me sinto bem no espelho, paro de me cuidar, paro de ir na academia, paro de trazer meu desempenho profissional, o desempenho na minha família como um todo, porque eu tô com a autoestima literalmente baixa. E ele só vai empurrando com a barriga, e é natural, a gente tem esse processo, às vezes, por mais que não é o ideal para todas as áreas da vida, das nossas vidas, mas a gente vai empurrando com a barriga por um tempo até que esse estalo, de alguma forma, vem.
Então, o conhecimento que a gente traz através dos conteúdos, das redes sociais e aí que a gente tem de fácil acesso hoje na internet, contribui muito para a melhoria dessa qualidade de vida da população. Porque hoje a gente vê realmente profissionais da minha área aparecendo, digamos assim, e as pessoas entendendo devagarzinho toda essa história, tudo isso que a gente precisa mesmo entender para tratar de forma correta e não ficar sofrendo, porque não precisa, não é mais uma necessidade, né? Ficar sofrendo pro resto da vida com uma calvície, que é uma doença que dá para ser tratada na maioria das vezes, no momento correto. Eu achei isso que você falou maravilhoso, porque ó, eu olho às vezes pra câmera, que aquele negocinho ele tá em cima, ó, vou baixar assim. Anteriormente, eu olhava assim, cara, eu me incomodava. Sim. Pô, lógico que agora eu tô cortando o cabelo de forma diferente, tô ajustando diferente. Claro, um bom corte também tem esse papel. também aprendendo a ajustar. Então, às vezes eu vi o vídeo, cara, eu falava, meu Deus, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu nunca tive o problema de achar que minha mulher não me olhava, porque eu sou muito autossuficiente, cara, em algumas coisas. Mas eu comigo mesmo me sentia mal. Claro. Porque assim, eu tenho, por mim, eu vou revelar um segredo, eu me mantenho forte, procuro me manter forte o tempo todo, só que minha mulher, cara, ela tá comigo há 23 anos, eu tô casado há 14, ela sabe que eu sou um bananão, às vezes, né, que eu dou... A nossa fragilidade também existe. E quando eu comecei a me incomodar, isso lá 3 anos atrás, ela vai cuidar, vamos cuidar, cara, vamos atrás. As mulheres têm essa facilidade de procurar logo no início, o que é muito bom pra elas, mas a gente que é homem, a gente empurra com a barriga até o momento que normalmente não dá mais ou tem esse start pra procurar. E o que você falou mas normalmente já literal momento... afetar o relacionamento. Sim, o meu relacionamento não foi afetado diretamente por isso. Mas às vezes eu me percebia, pô, eu sou maluco pela minha esposa. E às vezes ela saía tão linda e as mulheres se cuidam muito bem. E eu me olhava no espelho e falava, puta, cara. E eu sou um cara, pô, você me conhece, eu gosto de andar bem vestido, eu sempre treinei, sempre fui um cara que me atentei muito ao físico, à estética. E aí eu falei, cara, não tá batendo. Exatamente. Tipo assim, eu me cuido tão bem, tô com uma estética tão legal, o corpo legal, mas aqui sobe, eu quero tampar a cara, quero andar de burca, tampando. E realmente, eu tô relatando aqui coisas que eu nunca falei. Falei isso pra minha esposa. Tinha um momento que eu não queria sair, cara. Eu falei, cara, tá errado. As pessoas deixam de, igual eu falei, deixam de ir num churrasco com um amigo, deixa de entrar numa piscina, viver momentos que também seriam prazerosos. Então, essa prisão que a gente não vê, que acaba sendo ocasionada tanto pela calvície como outros problemas, assim, né? Mas algo que está impactando ali, trazendo um prejuízo emocional e de autoaceitação do paciente, prejudica essa questão toda psicológica, desestrutura, a pessoa se sente insegura nessa questão de trabalho, questão de negócio, questão de círculo de amizade, se fecha, deixa de ir nesses pequenos encontros de família, no casamento, na formatura de alguém, de algum conhecido. Então, são diversos casos que a gente vê no cotidiano e não precisa. Isso é a mensagem principal. Que massa. Não precisa mais disso, gente. Que massa você relata isso, cara. Porque é que eu sou muito... Palavra errada, talvez, mas muito largado. Quando eu percebi que isso começou a me afetar, eu comecei a tirar sarro. Porque, cara, eu não... A gente cria mecanismos. Eu falei, eu não vou deixar de frequentar os lugares que eu frequento porque eu tô careca ou porque isso tá me incomodando. Mas eu vou fazer disso uma diversão. Pra quem tem... É uma estratégia. Pra quem é muito próximo de mim, sabe do incômodo. Sempre soube do incômodo. Mas pra quem não é, o cara encara na boa. Encara na boa, cacete. Eu tô incomodado pra caramba. Mas assim, eu comecei a criar mecanismos para que até o momento onde eu começasse o tratamento, eu me sentisse, não tão mal. E aí, você tava falando, cara, eu tô aqui falando uns 10 minutos com uma frase na cabeça assim, sobre o seu trabalho. Não é só cabelo, é transformação. É transformação de vida. E o que é isso, cara? Assim, o que é... Beleza. Os 150 mil que você cobra em cada transplante... Mentira. Assustar o pessoal. Quem dera, né, gente? Podia ser, né? E só no Pix ou em 2 vezes. Né? Brincadeiras à parte. Mas o que é pra você? Assim, porque beleza, vamos lá, gente. Vamos ser coerentes. Você precisa cobrar, você precisa dar um preço justo, mas que não seja oneroso pra você, nem pro paciente talvez seja oneroso em primeiro momento, que ele pensa no dinheiro que vai, mas depois do resultado ele fala, cara, eu pagava 150 mil. Né? Ele fala, mas o que é pra você, depois do processo, todo o processo de tratamento, início, cirurgia, e você vê o cabeludão lá, ou a cabeludona lá, chegou aqui, doutor, aqui. Como que é pra você isso, enquanto homem, enquanto médico, enquanto pessoa, tipo,
Como que é? É muito gratificante mesmo, porque, igual eu estava falando, eu vivo na prática o que é a calvície. Quando eu busquei iniciar nessa carreira, quando eu comecei a buscar, foi por necessidade própria. Então, Uhum. eu sou calvo, eu sinto isso na pele por conta da vivência com meus pais, com meus avós, com tios, todo mundo calvo. Então, a gente sabe da dor que é. Essa questão de tirar sarro é um mecanismo de defesa. A gente, homem é mais zoeiro mesmo, brinca e tá Quinta tudo série bem. não sai, né? Tá tudo bem ali na roda de amigos, a gente Aham. zoa, todo mundo se zoa mesmo. É normal, mas não é necessário se autoaceitar da forma ruim, Sim, né? sim, sim, sim. Então, para mim é muito gratificante, porque eu vivi na pele essa necessidade, esse medo de ficar careca e precisar usar alternativas, boné, ficar dependente de coisas como essa para se sentir bem e ver minha autoestima indo lá para baixo, aumentar meu peso, ficar mal mesmo e entrar num ciclo ali de Ciclo deixar de metabólico fazer que te coisas. arrebentou, né? Exato. Então eu vivencio essa dor dos pacientes e eu sei que quando eu trato eles eu me sinto tão grato, é tão gratificante, prazeroso ver um sorriso, ver ele mudando as ações dele ao longo dos meses, me relatando que ele transformou a vida dele, tanto de relacionamento quanto tudo isso que a gente comentou aqui, através dos cabelos que foram voltando e a confiança junto, que me transborda, sabe? Quando eu conheci a minha especialidade, foi por essa necessidade que eu tinha. Conheci bons professores, bons profissionais que já estavam trabalhando com isso na época, que foram meus mentores, meus mestres, e trazer isso para os meus pacientes aqui em Londrina e Maringá, região aí, é muito gratificante mesmo. Ver cada sorriso, cada transformação na vida, no relacionamento da família, e ver também os familiares falam muito também quando vêm nos retornos ou acompanhar ali Legal, os na familiares. consulta. Contam muito, né, como que foi transformador na personalidade da pessoa. Aham. A pessoa voltou a ser o que ela era antes. Putz, E que que tinha massa. se fechado ali Que no mundinho massa. dela. Então, imagina, se para alguém mais velho isso impacta, imagina para uma pessoa mais jovem também o quanto que isso impacta, quanto da vida dela, assim, o tempo de vida que ela vai viver escondida atrás de um boné, debaixo de um boné, sem sair de casa por essa questão que incomoda. Então, é transformador de uma maneira que eu nem sei falar, sabe? Que massa isso, porque eu vou fazer uma pergunta, na verdade, um desafio. Então, se você quer ter a chance de ficar cabeludo igual o Edu Granado vai ficar, tá aqui esse QR Code, clique nele e você vai ganhar esse benefício. Um é mais técnico, e eu quero fazer o mais técnico, assim, pra você bate-bola. Quais são os 3 principais cuidados, ou que você escalona dentro de todos, que eu preciso ter para cuidar das minhas alopécias? Parar de tomar 3 café? principais cuidados. Olha, alimentação é uma fonte assim de saúde que a gente tem e o básico que a gente precisa fazer para homeostase, né, para o cuidado do corpo como um todo. Então, é indispensável se alimentar bem. O consumo de proteínas é indispensável para a produção do cabelo saudável. Então, pessoas que a gente vê, querendo ou não, que tem uma alimentação de restrição de proteína, seja porque é vegetariano, vegano, ou até mesmo quem não gosta, comeria, mas não gosta muito de comer e come menos, tem um prejuízo na saúde do cabelo como um todo e do corpo, né? Precisa realmente, a gente é um ser vivo que precisa de proteína para a formação de tudo no nosso organismo. É essencial, então, alimentação balanceada, aí com consumo de proteínas para essa produção. O que mais? Atividade física, que vai ajudar, se você está bem com o seu corpo como um todo, vai produzir um cabelo mais saudável. E, obviamente, o que é indispensável quando passar pelo primeiro sinal ou pelos primeiros sinais de perda de cabelo, seja em perda em excesso ou esse aparecimento de aumento das entradas, região de coroa, perda da densidade aqui no topo da cabeça, procurar um médico especialista nisso para já iniciar o tratamento no momento inicial e impedir que você progrida e vá necessitar de um transplante. Porque também não são todas as pessoas que vão ali precisar logo de cara e nem todo mundo deveria ir. Se a gente chegasse aqui, o Edu de 5, 6 anos atrás, quando começou a manifestar ali os primeiros sinais, tivesse procurado, às vezes você ia estar com o cabelo até agora, Sim. na densidade que você quer. Então, essas são as 3 principais opções aí que a gente tem para isso. Massa. E quais são os 3 principais impactos que te relatam? Homem ou mulher? Mudança
essa mudança como um todo no estilo de vida. Uhum. Então, a pessoa começa a se cuidar melhor, emagrecer, treinar realmente ali, começa a desempenhar essas funções ali que, como família como um todo, por estar se sentindo melhor e tratar as outras pessoas melhores de maneira recíproca, digamos assim, fica menos rabugento, digamos assim, mais de bem com a vida como um todo, porque realmente fica. E, sem sombra de dúvida, a autoaceitação, né? A pessoa meio que se trata também ali, de certa forma, de dentro para fora. Então, algumas coisas que ele nem sabia o que estava acontecendo, essas questões psicológicas que foi engatilhadas, às vezes, por essa baixa autoestima por causa da imagem dele no espelho, some. Então, a vida dele começa a fazer mais sentido nos pequenos detalhes, começa a ser mais grato por tudo que ele tem, e, às vezes, isso já é o que bastava para transformar realmente o que estava causando esse mal para ele, sabe? Que massa. Ó, continua gravando, nós estamos quase acabando. Eu queria te propor um desafio. Eu posso? Envolve o seu trabalho. Pode. Envolve o seu trabalho, depois é um desafio pro Dario, que ele vai ser obrigado a fazer isso aqui que eu quero fazer, ele que se lasca depois que ele que edita. Nós vivemos muitas pessoas com essas dores. Nós encontramos várias pessoas que prestam esse serviço e a gente sabe. A gente já conversou muito sobre isso lá na clínica, que enfim, a gente não sabe quem são, como são e o que fazem. Onde moram, onde comem, onde dormem, né? No Globo Repórter. Isso, eu queria propor para você, para quem assistir esse episódio até o final, homem ou mulher, poder ter uma avaliação aí, você vai definir o X que cobra ou não cobra, enfim, para ter uma avaliação para que você possa explicar para essas pessoas o que é e o que ela tem. Por exemplo, não, tem uma infinidade de pessoas, eu não sei se vai ser 1 milhão de pessoas, se for 1 milhão, beleza, aí você fala, gente, não tem agenda, não tem como, 1 milhão de pessoas, mas enfim, para aquelas pessoas que assistirem até o final, até praticamente esse momento que a gente está assistindo, ter algum tipo de benefício com você. Entendi. Até para ele conhecer o seu trabalho, para entender qual é o seu trabalho. Você acha que é possível, você daria esse benefício, e aí você falaria qual é esse benefício. Só que o que eu quero, Dario, se for possível? Ele vai falar esse benefício, mas esse benefício não vai ficar aqui, porque senão a pessoa vai adiantar e vai ver. Vai ver tudo. Aqui. Jogar o benefício no meio da gravação, cortou uma parte minha e entra o benefício. Isso aí é bom, hein? Porque daí eu faço a pessoa assistir. Você quer o benefício, vai ter que ficar procurando. Tá, isso É possível fazer, Dario? Vamos jogar. Não QR Code. Não, mas assim, ó, o cara tá vendo aqui e é pra gerar curiosidade mesmo. Ele topou dar um benefício. Nós estamos gravando. Talvez lá no minuto As pessoas, às 15... vezes, colocam uma palavra, tipo, pra comentar não sei. Lá no minuto 15, você jogou o benefício. Na tela, em algum momento. Ele falou... É melhor jogar na tela, né? Você cortou e fala, gente, agora aqui, você que tá assistindo esse episódio, tem 50% de desconto, tô falando. Às vezes a gente falar agora nesse momento disso, mas vai estar em algum momento da tela do vídeo, durante o episódio, aparecer na tela ali embaixo, ganhe seu benefício, alguma coisa tipo, nesse sentido. Uma palavra lá. O filho vai ficar procurando lá. Enfim, aí a gente força ele a assistir o episódio, porque daqui que eu quero fazer? Vamos fazer, ué. Dá pra editar, você se vira. Depois eu vou finalizar, ele vai dar o tchau, e eu quero fazer um outro vídeo que eu quero que entra logo depois que a gente começou. Tem como, né? É só pensar e elaborar direito, que agora a gente... eu tô falando aqui pro cara ficar curioso, que ele já sabe que se ele assistiu até aqui, em algum momento ele vai ganhar alguma coisa. Isso vai ser bacana. Beleza? Mas enfim, o que você poderia falar pra galera, assim, pra gente finalizar? O que você falaria para homens e mulheres, pensando que o seu trabalho não é só para homem, mas se você quiser nichar uma pessoa nesse momento, fica à vontade. O que eu falaria, em que sentido? Cara, procura, não procura, uma dica, um recado, isso mudou minha vida, isso não muda, isso, enfim, alguma coisa nesse sentido. Olha, o que eu falo assim para todos os pacientes e que a gente já conversou muito aqui é o diagnóstico precoce, o tratamento precoce com um profissional de qualidade, capacitado, com estudos na área realmente, que possa tratar mesmo, é fundamental desde o início. Então, se está te incomodando, e normalmente vai estar incomodando, por mais que a gente, homem, às vezes tente esconder essa dor, é uma dor comum e tá tudo bem. A gente homem, tem essa questão toda aí cultural, de ser forte e tudo mais, mas a gente também sente dor, o cabelo também impacta a gente, senão não teria tantos homens procurando. Não é só vaidade, é autocuidado mesmo. E
tanto os homens quanto as mulheres, o diagnóstico precoce é a melhor opção sempre. E para procurar esse profissional de qualidade, um profissional que vai saber te atender, você tem que pesquisar a formação dele, saber a estrutura que ele tem na clínica dele, os serviços que ele proporciona, saber realmente como que é todo esse processo da clínica dele, quem que está trabalhando lá, quem que opera lá, se é realmente um médico, se é um serviço às vezes meio desconfiado aí, que a gente tem que ficar com o pé atrás, porque sua saúde, sua integridade física como um todo, e a gente sabe que no mercado, em todas as áreas, sempre tem os charlatões, sempre tem pessoas que se dizem algo que não são, uma invasão toda, né, que vem acontecendo em diversas áreas de pessoas que se dizem algo e que na realidade não estão tratando você da maneira que deveria, porque não podem nem ter um respaldo legal para isso. Igual eu comentei de uma paciente que 20 anos, achou que estava tratando por muito tempo com um tricologista, mas não um tricologista médico. Não existe uma rivalidade. Os tricologistas que não são médicos, são fisioterapeutas e tudo mais, também estão contribuindo para a saúde capilar. Mas, em alguns momentos, é necessário realmente um acompanhamento médico para tratar esses outros tipos de alopecia, essas quedas que eu comentei, porque a gente tem um poder de prescrição e de diagnóstico mais assertivo. Então, essa é uma dica fundamental. E saibam aí, né, e criam esse laço com o seu médico de confiança para tratar aí essa dor, essa queixa sua, que tenho certeza que vai transformar e que vai trazer o resultado se for com o médico correto. Que massa! Gente, eu amo vocês ouviram. Se você chegou até aqui, porque eu sei que às vezes você acelerou, às vezes você não chegou, então a possibilidade é só para quem chegar até aqui. E em algum momento do vídeo você vai encontrar o benefício que que o Dr. Márcio vai oferecer para vocês. Vamos falar desse benefício? O que eu quero? Quero ser... o que eles vão ganhar, será? Só um pouquinho. Dario, dá para finalizar e ele falar o benefício e aí na edição você jogar para dentro desse benefício? Então, gente, eu amo vocês. Vocês vão só descobrir depois. Fui!